começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidado para a edição de hoje Márcio Malamudi, da empresa MapMall. Tudo bem, Márcio? Como vai? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar presente nessa edição do Urban View, cujo olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar com o nosso convidado Márcio, é Strip Malls. Isso aí, Strip Malls. O que são, como funcionam e quais as diferenças conceituais entre eles, os shopping centers e as lojas de rua. Nós vamos conversar com o Márcio, entre outros assuntos, sobre o que é um strip mall, né? Vamos descobrir o que é o strip mall e qual a origem desse nome, se as vendas por internet vão impactar de alguma maneira no futuro o negócio de shoppings e de malls, e também quais são as perspectivas para o mercado de franchise, de franqueamento, de franqueados neste ano e em 2015. Tem aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Márcio. Bem-vindo a você que está nos assistindo em mais uma edição do Urban View, seja via AltV, seja via site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Eu quero convidar você para votar na nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma perguntinha que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no programa e você vota lá no site da Urban Systems. A pergunta de hoje é: em qual tipo de empreendimento você mais gosta de fazer compras? São 3 opções: shopping centers, a primeira; a segunda opção, pequenos centros comerciais e terceira opção, lojas de rua. Eu incluiria, inclusive, a quarta opção, todas as anteriores. Mas aí que dá, a gente quer saber qual que a pessoa mais gosta, né? Porque realmente às vezes há uma variação, a gente nunca fica limitado a um, mas sempre tem um que te pega mais, né? Se você puder escolher, você sempre vai preferir um deles. Sem dúvida, eu aguardo a sua participação. Lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado da enquete e o Márcio comenta com a gente. E outra coisa, se você estiver assistindo esse programa ao vivo agora, nesse instante, hoje é quarta-feira, 17 de setembro, são 17 horas e 20 minutos, você pode participar aqui ao vivo, você pode mandar a sua pergunta para o nosso convidado. Sandra, como é que o pessoal faz? Muito bem lembrado, Gilberto. É só você mandar um e-mail para a gente no e-mail urbanview@urbansystems.com.br. A gente recebe ao vivo aqui no Urban View e coloca a pergunta para o nosso entrevistado. Eu queria também fazer a agenda do Urban View, viu, Gilberto? Tá bem interessante essa semana. A Urban Systems está participando da Airport Infra Expo, num stand em conjunto com a Viracopos e a Prefeitura de Campinas. Aos interessados, o stand é o 51/52 e a feira ocorre de 17 a 19 de setembro, das 12 às 20 horas. Hoje pela manhã, inclusive, eu estava lá no mesmo evento, o Tomás Assunção apresentou o ranking dos aeroportos regionais. E amanhã será moderador de mais um painel. Se você quiser mais informações, é só acessar o site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Muito bem. Se você gosta do assunto aviação, dos negócios ligados à aviação, esse evento é imperdível. E também você pode assistir a nossa última edição do Urban View, que já deve estar no site da Urban Systems, quando nós entrevistamos a responsável pela empresa promotora desse evento. Paula Faria. Paula Faria, muito bem. Nosso convidado dessa edição do Urban View é um idealizador, um líder, né, da empresa MapMall Shopping Inteligente, uma empresa que é especializada em criar pontos de instalação de franquias. Vamos saber dele, que tem uma grande experiência nesse mercado de franquias e em todo tipo de produtos demandados desse gênero e desse segmento, como é que a gente está funcionando nesta área no Brasil, nesse nicho no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse formato que são os malls são extremamente bem sucedidos, pois eles possibilitam aos clientes o acesso a uma ampla variedade de lojas e serviços, está muito no dia a dia deles, né, Márcio? Então vamos começar perguntando para o Márcio o seguinte: o que é um strip mall e qual a origem desse nome? Porque mall a gente já ouviu falar, quem principalmente viajou para os Estados Unidos conhece mall. Agora strip mall, por exemplo, é uma expressão que até eu não conhecia muito bem. De forma prática, né, o strip mall foram os malls, os pequenos shoppings, vamos dizer assim, ou pequenos centros de compra, onde você não é um shopping center, você não tem necessariamente venda de roupas, de outras atividades mobiliárias. É um mall que é voltado e vocacionado para a área de conveniência e serviços, né, basicamente. É aquele que você passa no caminho ali. E que, né, na verdade, o americano que deu a partida nesse tipo de empreendimento, ele nada mais, nada fez do que pegar o comércio da rua. O que acontece no desenvolvimento urbano de uma
de uma cidade, de um bairro, né? Vão chegando as casas, vão chegando os prédios, vão chegando os residenciais, os comerciais, e o comércio normalmente de uma forma desordenada, né, vamos dizer assim, ele vai na rua se instalando de acordo com seus espaços e disponibilidade. No caso dos malls, ou dos strip malls, desses centros de conveniência, e que nós internamente chamamos lá dos MAPs, né, que temos aí pelo Brasil todo, ele na verdade ele pega esse comércio da rua e organiza dentro de uma determinada área. Normalmente são áreas que ainda estão em expansão e desenvolvimento. Pelo menos a MAP trabalha dessa forma. Ela vai para áreas que estão em crescimento, em desenvolvimento, né? Tem um case recente agora que em Uberlândia, né, que está sendo desenvolvido na Granja Marileusa, que é um dos projetos que eu entendo a nível de Brasil, um dos melhores projetos de planejamento de bairro, a organização, né, que a Urban está fazendo nesse empreendimento e tudo é uma coisa assim fantástica. E nós somos um dos escolhidos para ser o parceiro e estamos lá, vamos ser inclusive o pioneiro a abrir um empreendimento que vai atender do supermercado até o banco. Então você tem, passando por todas as atividades da lotérica, dos caixas eletrônicos, do pãozinho, do pet shop, do cabeleireiro, realmente aquela questão da conveniência, né? Em vez de você ter que parar na padaria, parar no açougue, parar na farmácia, ou seja, tem que procurar vaga em vários lugares e perder tempo com isso, você chega num lugar que já tem uma série de serviços, digamos, organizados, com estacionamento, que você possa fazer esse tipo de compra mais rapidamente. Exatamente. E na verdade, né, no Brasil, os bairros crescem e não existe ainda, a grande maioria, o conceito desses malls, desses MAPs. Então, o que acontece? Depois, para você implantar, fica mais difícil. Sim, porque eles estão espalhados, né? Eles estão espalhados, aí já chegou o comércio. Agora, quando você vai para um bairro planejado, um bairro novo, uma área em desenvolvimento, fica mais fácil para implantar o Você citou a Granja Marileusa, que é um empreendimento do Grupo Algar, em Uberlândia, que já foi, inclusive, objeto de algumas entrevistas com alguns convidados aqui no Urbanville. Vocês avaliam que empreendimentos como esse, que são bairros novos, bairros estruturados, bairros planejados, digamos assim, como o campo fértil ideal para a implementação desse tipo de empreendimento? Exatamente. Esse é o melhor dos mundos, vamos dizer assim, porque você está indo para um lugar onde foi pensado a localização do empreendimento, o tamanho do terreno, você está chegando na frente organizando todo o mix de serviços adequado àquela região e no caso específico da Granja Marileusa, além de você ter todo o bairro planejado e organizado, você tem uma área no entorno, na área primária e secundária do empreendimento, extremamente adensada, com cerca de 80 mil moradores, o que torna ainda mais fácil de você implantar um empreendimento. Como é que vocês tomaram conhecimento do Granja Marileusa? Isso foi uma coisa que vocês foram procurados, você acabou descobrindo isso na imprensa, ou você por já ser um operador reconhecido? Como é que foi um pouquinho essa história? Como é que você chegou ao Granja Marileusa? É um case, na verdade, que a forma que são trabalhados os parceiros na Granja Marileusa. Então, partindo da organização do trabalho feito pela Urban, o planejamento arquitetônico, o planejamento do bairro, né, eles escolheram os parceiros para cada segmento. Né? Da mesma forma que no loteamento tem a Alphaville, na parte residencial tem uma companhia local que realiza, na área de prédios e comerciais e outros empreendimentos tem outros parceiros. A MAP foi uma das escolhidas para ser a parceira, dentre outras que estavam no processo. Nós fomos procurados por já estar fazendo 19 anos de mercado. Nós nascemos no mercado não para sermos empreendedores imobiliários no sentido de prédios, de casas, de galpões de logísticas, de hotel, não. A MAP nasceu fazendo pequenas galerias comerciais e faz isso por 19 anos. Né? E aí ela evoluiu para fazer os malls completos, como esse da Granja Marileusa, que tem aí mais de 40 lojas com atividades distintas. Inclusive, eu ia te fazer exatamente essa pergunta agora. Como é que tinha surgido a ideia de você criar uma empresa especializada em desenvolver
pontos de instalação de franquias, né? Quer dizer, você na verdade vem então justamente desse histórico de você desenvolver centros comerciais e adquirindo essa experiência e percebendo as necessidades desse tipo de ponto. Na verdade, nasceu da necessidade. Eu durante muitos anos fui executivo de empresas, né? Trabalhei, morei nos Estados Unidos, tinha um pouco da influência dos malls americanos, mas em um determinado momento eu parti para os meus negócios e fui ser franqueado. Fui franqueado tive mais de 20 franquias, né? Entre elas Casa do Pão de Queijo, Pizza Hut, etc, etc. E vendo essa necessidade, eu comecei e tive a oportunidade de montar alguns empreendimentos que eu era âncora ou participava dentro do mix do empreendimento. E num determinado momento eu peguei, depois de 5, 6 anos de atividade de franqueado, eu peguei o gosto e comecei a entender e estudar. Falei, não, meu negócio não é aqui, é por aqui. E a gente seguiu o caminho de empreendedor de malls. Agora, o mall, Márcio, é um conceito, você mesmo já colocou, um conceito americano. Quando você trouxe isso ou tenta implantar isso no Brasil, quais são os pontos que você sente maior dificuldade em termos culturais? Certo. Do ponto de vista de consumidor, absolutamente não existe nenhum problema, né? Pelo contrário, a facilidade, onde chegam os empreendimentos da MAP, a MAP já fez aí mais de 20 empreendimentos pelo Brasil nos últimos anos, do ponto de vista consumidor é perfeito, porque você chega, nós não vendemos, nós locamos as unidades, então a gente tem a possibilidade de ter efetivamente um mix na mão, então a gente controla quem vai lá para dentro. Agora, do ponto de vista de dificuldades, te respondendo objetivamente, é o seguinte, culturalmente, ainda no Brasil, existe num primeiro momento a preferência para uma operação de franquia, ir para o shopping center, ir para um grande centro comercial. Ser precursor é difícil, é isso? É isso aí. Por isso que no Brasil existe nesse segmento, a tua pergunta é muito boa, porque se você analisar no Brasil hoje, existem alguns players, alguns parceiros que estão dentro desse segmento, mas são muito poucos, exatamente por essa dificuldade. Eu diria que o Brasil ainda nós estamos nesse segmento específico, diferente de todos os segmentos imobiliários, ainda no início dando a partida, apesar de nós sermos talvez a empresa, tiveram outras que se iniciaram nessa época, mas não se mantiveram ao longo desse tempo, pararam as suas atividades. E a MAP mantém por 19 anos. Mas hoje existem outros também, logicamente. Agora, você citou aí que vocês locam os espaços, né? Então tem um primeiro aspecto que parece ser interessante para o consumidor, porque ele encontra, provavelmente num lugar de boa localização, um conjunto de lojas que o serve de maneira conveniente. Para o lojista, também me parece, num primeiro momento, ser interessante porque ele loca. Se o empreendimento não for rentável, não tiver um movimento de público interessante, ele sai de lá, ele não comprou o estabelecimento, né? Então, qual é o modelo de negócio que está por trás disso? Por exemplo, a MAP, ela constrói, tem investidores, como é que funciona o modelo de negócio que cria um mall e coloca à disposição desses lojistas e consumidores? Exato. Bom, do ponto de vista, vamos dizer assim, o segredo, entre aspas, do negócio é começar com... Já vou chegar na tua pergunta objetivamente, mas ele começa... Não adianta também você ter um empreendimento comercial, existem vários aí pelo Brasil, em que você não tem mix. Então você acaba não atraindo e não tendo... Às vezes é um pequeno mallzinho de serviço e tal, mas se você sabe que num lugar você resolve a tua vida em todos os sentidos, em todos os serviços, ou você compra um pãozinho, você conserta a tua roupa, você tem um pet shop, você tem um cabeleireiro, você tem um banco, você tem, sabe, todas as atividades, a farmácia, etc, etc, você tem, vamos dizer, um sucesso com certeza do empreendimento, do ponto de vista de atrair os consumidores e tudo. Do modelo de negócios, né, que existem alguns caminhos que nós fazemos. Um deles é você vender algumas... nós sempre permanecemos no empreendimento e ficamos com a gestão dele, né? Agora, para não perder o sentido do mix, às vezes você atrai alguns investidores para alguns empreendimentos, né? Porque ele é um produto que, diferentemente de um produto imobiliário tradicional,
ele não tem as fontes de financiamento, de recursos e tal, que você tem num prédio, que você tem num galpão de logística ou num hotel. Não sei se foi claro. Então, o que eu quero dizer assim, a MAP, ela, por exemplo, ela primeiro localiza possíveis pontos onde possam ser construídos um mall. Esse é o primeiro ponto, entender aonde as oportunidades de negócio. Quer dizer, aí depois esse ponto ele tem que ser planejado arquitetonicamente, ali, etc e tal, tem que estabelecer, digamos, um mix ideal, ou seja, tem que ser feito um estudo para qual seria a melhor utilização desse ponto. Também vocês atuam nessa parte, nesse desenvolvimento. Depois esse tem que ser construído, né, esse mall. Ou se já existe, estava mal aproveitado, era antigo, vai ser reformado, por exemplo. Né? Então aí tanto faz construir um novo como reformar um já existente. Esse aí também vocês fazem esse gerenciamento normalmente, vocês coordenam esse processo? Sim, de ponta a ponta. Desde a identificação do melhor site, melhor localização para o empreendimento, o desenvolvimento do mix, o desenvolvimento do projeto, o processo construtivo, nós temos não é nosso, é terceirizado, mas nós temos um parceiro para todos os empreendimentos e depois fazemos a comercialização dele já no período ao longo da obra, né, nas locações, e depois de pronto, continuamos na gestão para administrar o mix, para administrar, temos uma outra empresa que é a MAP Gestão, que faz a gestão dos condomínios, faz a gestão das locações, substitui eventuais problemas que tem de inadimplência e faz a gestão desse... Agora, o sucesso de um mall, mas só uma impressão minha, digamos, eu já entrei em vários centros de serviços de conveniência no Brasil e no exterior. Tem uns que você percebe assim a boa administração, você percebe o mix de lojas bem feito, você principalmente vê que são, independente de serem marcas conhecidas, as lojas que estão ali operando, tem gente atenciosa, presta bom serviço, e isso vai solidificando esse mall, né? As pessoas vão voltando lá porque gostam, porque viram que foi consertar a roupa foi bem consertada, ele foi lavar a roupa, foi bem atendido, ele deixou o carro para fazer uma troca de óleo, enfim, né? Na verdade, a questão do mall também não é só você conseguir implantar e ter lojistas lá dentro, mas você também, o dia a dia de um mall, ele interfere muito no sucesso desse mall, não interfere? Sem dúvida. Mas aí, vamos dizer, nós não temos a ingerência direta na operação. Mas, por um lado, à medida que você escolha parceiros de marcas expressivas, boas franquias, há uma tendência que a própria franquia faça uma gestão sobre esses franqueados e aí você tem a equação resolvida. Mas esse é o grande ponto, né? Porque você não consegue, efetivamente, você não tem a gestão. Mas hoje, com a profissionalização das franquias, não digo todas, mas a grande maioria, você hoje tem, né, padrões de qualidade, atendimento, de uniformização, né, que ajudam bastante em atender melhor o consumidor. Você tocou num ponto importante, quer dizer, as franquias dentro desse mall. Como é essa comunicação? Porque isso implica na qualidade total do empreendimento, certo? Qualidade do franqueado. Como é isso? Como a sua empresa conversa com esses franqueados? Bom, na verdade, esse é o coração da nossa empresa. Né? Você tocou no ponto que identificar um site. O Brasil cresceu tanto que você tem muitas oportunidades para colocar o mall. Você tem construir, é uma commodity, né? Você contrata um ou outro para construir. Agora, o grande segredo é levar as boas marcas, as boas franquias para lá. E através através da nossa relação do dia a dia, da equipe comercial que nós temos, uma equipe que mantém um relacionamento muito estreito com essas franquias, né? Com isso nós levamos para os nossos empreendimentos e, logicamente, ao longo do tempo, nós podemos atestar a qualidade que a gente tem de quando faz o empreendimento, a gente assina o empreendimento, eles têm a certeza da gente levar um mix completo. Então a gente consegue cada vez mais trazer mais boas franquias para os nossos empreendimentos. Quantos empreendimentos a MAP Mall tem? A MAP Mall já implantou, nesses 19 anos, 22 empreendimentos. Isso considerando desde as nossas ilhas de conveniência, que foi o início do nosso trabalho, pequenas galerias comerciais, até chegar no modelo atual, que é um modelo completo.
A MAP hoje não faz um empreendimento com 6 lojinhas, 8 lojinhas, com 8 serviços, né? Na verdade, ela só entra se for um empreendimento, não que seja um shopping center, nunca, mas que seja um empreendimento completo, em média 30, 35 serviços. Né? Quando eu digo serviço, é como eu disse, vai desde o pãozinho, a lavanderia, o pet shop, o banco, cursos, informática, cursos de inglês, né? Academia de ginástica, etc, etc. Então, hoje nós não fazemos grandes quantidades de empreendimentos, nós fazemos empreendimentos mais complexos, que é o caso específico desse projeto da Granja Marilhões. E quantos vocês pretendem ter? Vocês têm um objetivo? Nós já chegamos a um determinado número, tá bom, é o número que a gente quer chegar com o tamanho da nossa empresa ou o céu é o limite? Não, o céu não é limite, até porque, como eu disse anteriormente, né, no Brasil ainda a gente paga um preço do pioneirismo. Então, você tem algumas dificuldades nesse processo todo para fazer bons produtos. A MAP tem hoje, né, pode ser constatado aí até no site da MAP, nós temos hoje um objetivo, os próximos 3 anos, nós já estamos trabalhando em 8 projetos distintos. Nós temos agora, além do projeto da Granja Marilhões em Uberlândia, nós temos um projeto em Campinas, nós temos um projeto em Paulínia, nós temos 3 no Rio de Janeiro, nós temos um outro em Uberlândia muito em breve e temos em Brasília. E qual a diferença entre um mall e um shopping tradicional? O que difere? Quais são as diferenças essenciais de um mall e de shopping tradicional? Bom, uma a gente já viu que é tamanho, né? Quer dizer, o shopping é uma coisa maior, o mall é um pouco menor. São coisas absolutamente distintas, né? Nós estamos falando de um produto fechado, em que atrai o público em função da sua quantidade e opções de serviços, de lojas, de negócios. O shopping tem em média aí 200 lojas, 180, 300 lojas, enquanto o nosso, no limite, tem 40. Né? E o nosso, ele não trabalha com lojas âncoras como os cinemas, etc. Não, ele trabalha para atender o consumidor de uma determinada região. O shopping é muito mais abrangente, áreas primárias e secundárias. Até cidades e cidades próximas. Cidades, né? Exatamente. Ele atende, às vezes, algumas cidades até, né, no entorno. Enquanto que um mall ele é específico para aquela região. Ele nem se comunica muitas vezes com a cidade, até cidades menores. No caso de Uberlândia, por exemplo, né? Não comunica nós somos na Zona Norte, não comunica com a Zona Sul. Então ele vai atender especificamente aquele público. Né? Então, quais são as vantagens para um lojista entre alugar uma loja em um mall, alugar uma loja num shopping ou alugar ou montar uma loja de rua? Eu acho que entre loja de rua e mall existem pontos muito próximos de decisão. Mas o shopping, eu diria que é um ponto extremo, né? Até pelo custo dele. Porque o shopping custa, em média, 5, 6, 8 vezes mais do que o mall, o custo dele. Né? Eu acho que existe dá para se comparar muito bem o mall e a rua. Porque o mall é a rua organizada, né? Você pega aquela quantidade de lojas lá, de serviços e tal, que a região precisa e leva para dentro do mall. Mas aí tem uma luva, é isso? Tem uma luva que a pessoa paga para utilizar o mall. Não, na verdade, o mall tem uma locação. Uma locação só. Uma locação. Ele não tem, assim como o shopping tem luva, etc. Ele tem uma locação, né? Diferentemente de um shopping. O shopping, ele tem um fluxo logicamente muito maior, mas é para um outro tipo, é um consumidor que vai para permanecer 1 hora, 2 horas. O mall ele vai para fazer os seus serviços, resolve 2, 3 coisas ali, né? 4 coisas. O mall é prático, o shopping envolve às vezes lazer, diversão, passeio outras questões que não existem no mall. Envolve a compra por emoção também. O shopping, às vezes as pessoas vão passear e compram alguma coisa. Talvez no seu caso as pessoas vão com o intuito de comprar determinado produto ou serviço. Exatamente. Okay. Qual é o mix ideal de um mall, na sua opinião? O que teria que ter num mall para, digamos, o que você viu na maioria dos casos, né, dessa experiência toda, de todos esses empreendimentos aí desenvolvidos, que você fala assim, olha, por exemplo,
padaria é fundamental, ou então uma loja de serviços para carro? O que você considera fundamental nesse mix? A tua pergunta é muito boa, porque... Eu sei até que você vai me dizer que varia de região para região, mas de caso para caso. Mas deve ter algumas coisas, imagino eu, comuns a várias todas. Outro dia eu estava numa reunião com um banco muito grande aqui em São Paulo, tratando de uma outra situação, e ele fez a mesma pergunta que você, né? E ele, depois que eu respondi, ele falou, não é possível, né? Ele estava esperando que eu dissesse para ele, não, o banco no meu mix é o mais importante, ou que ele remetesse para shopping, olha, não é legal ter uma C&A, ter uma Renner, ter isso, ter aquilo, né? E eu falei para ele, a primeira, foi o que você disse agora, é o pãozinho. A padaria, a conveniência, né? A segunda, uma lotérica, porque a lotérica hoje, em qualquer segmento, ela é importante, porque a pessoa hoje não é comprar, não é fazer a aposta dele ali, né, o jogo dele, mas é a movimentação, ele é um complemento da Caixa Econômica, o cara recebe aposentadoria, o cara paga contas, resolve muito rapidamente lá as suas atividades. O terceiro eu colocaria talvez num mesmo patamar, mas em especial daria um destaque para a alimentação. Alimentação na linha do fast food, normalmente nós temos 1, 2 restaurantes nos nossos empreendimentos, né? Nesse mesmo patamar, logicamente, os bancos, que cada vez recebem menos pessoas, já que as pessoas as agências mais compactas, né? E as pessoas fazem mais os seus serviços através da internet, mas também é uma atividade importante e uma atividade que não é muito valorizada e que a gente valoriza muito são os cursos. Clínicas, cursos, porque através dos cursos das clínicas a gente traz consumidores para os empreendimentos. Então, todo o nosso empreendimento, um dos primeiros segmentos a ser trabalhado são os cursos de inglês. O cara vai fazer um curso de inglês lá na franquia do curso de inglês, aí já sai, já aproveita, come um negocinho, ou passa para na padaria para comprar um pão. Ou é uma mãe que vai levar um filho, né, e aproveita e resolve a vida dela dentro do empreendimento e dá uma movimentação muito bacana ao longo do dia para o empreendimento. Mas nós temos assim, para você ter uma ideia, é interessante, a gente tem sempre na área de serviços, então, mas nessa área de cursos extremos, é interessante, porque muitas vezes a gente aproveita o segundo andar para ter algumas atividades específicas, né? Então, nós temos o extremo de ter uma igreja evangélica de um lado até uma academia de ginástica, alguma coisa assim que dá vida ao empreendimento como todo. Cuida do corpo e da alma, né? Do corpo e da alma. Tá ótimo. Você falou que, assim, no conceito... Aí é perfeito, né? No conceito clássico do lógico, shopping, né? De shopping que a gente fala de lojas âncoras, isso não é característica do mall, né? Mas a gente poderia dizer que esse tipo como se for um curso de inglês ou uma clínica, poderia ser caracterizado como uma espécie de âncora, é algo importante, uma padaria, por exemplo, é uma espécie de âncora nesse tipo de empreendimento? Sem dúvida. Uma loja do correio ainda é importante. E existem regionalmente âncoras específicas, né? Por exemplo, o mercado do Rio de Janeiro, o pessoal é muito ligado à saúde, né? A gente tem vários empreendimentos no Rio de Janeiro. Então, ter uma loja de produtos naturais, Mundo Verde, uma franquia do Mundo Verde e tal, é fundamental, é importantíssimo. Ele é uma âncora, efetivamente, né? Então, aí você vai variando de acordo... E qual é o tamanho ideal em termos de área bruta locável? Você tem uma fórmula, digamos assim, olha, a gente sabe que uma área bruta local dele deve ter entre tanto e tanto, e mesmo das lojas também, que tem uma metragem média de loja, assim, como é que você vê isso? Não, eu vou contar um segredo do meu negócio. Opa! Aí ele não pode Papel contar. e caneta na mão. Não, é só ir lá ver, é só ir lá e conhecer os empreendimentos. Então, varia em ABL entre área bruta locável, né, entre 4.000 e 6.000 metros de área, para você ter em torno de 30 a 35 serviços distintos, né? Quando você tem um supermercado, aí você acresce, né, por exemplo, o Projeto Uberlândia, ele tem 8.000 e pouco, mas tem um supermercado dentro do empreendimento. Maravilha. O Urbanville de hoje está entrevistando o Márcio Malamudi, da MapMall, sobre o tema Street Malls, o que são, como funcionam e quais as diferenças conceituais entre eles, shopping centers e lojas de rua. Agora vamos sair um pouquinho do mall em si, vamos abrir um pouquinho o nosso campo de trabalho aqui.
Vamos perguntar a você, como mal se lida com varejo, diretamente com varejo, né? Como é que você está sentindo o varejo hoje? Sentiu essa crise que começou agora em 2014? Está com medo, está receoso? Como é que você está sentindo o varejo? Eu diria que, de uma maneira geral, a gente vive um momento assim bastante turbulento, né? Bastante tumultuado da economia e as pessoas inseguras aí quanto às suas decisões de investimento e, logicamente, o varejo de consumidores de consumo mais tem sentido bastante nos últimos meses. Em especial, o Brasil nos últimos anos trabalhou com, esse acho que é um bom reflexo, um bom termômetro do que está acontecendo, se abriu em média de 40 e poucas franquias por dia no Brasil nos últimos 2 anos. Né? Essa é mais ou menos os números. E agora, nos últimos 3, 4 meses, houve uma retração de quase 30% nessa abertura, que é um reflexo de que o varejo está sentindo do outro lado. Sejam pessoas que já estão no negócio, que estão esperando para crescer ou não os seus negócios e parar os seus planos de expansão, né? Mas eu acho que no varejo específico que nós tratamos, é um momento de encontrar os seus espaços, claro que vão ter as suas dificuldades, mas é um momento bacana no sentido de você se redescobrir. Nós mesmos internamente, nesses últimos meses, temos trabalhado na busca de, por exemplo, franquias que nesse momento sentiram mais, buscar outras alternativas. Então também você tem que olhar como empresário, que é um grande momento, eu olho assim pelo menos, como é um grande momento para você se reinventar. E outras crises que nós já passamos, a economia e tudo, foram muito bons no final da história. O saldo foi positivo porque não adianta você ficar parado, cruzar os braços e achar que, né, o Brasil é um país jovem, um país que cresce, que tem grandes possibilidades. Nós estamos abrindo portas não só nos centros como São Paulo e Rio de Janeiro, nós estamos olhando Uberlândia, que é uma cidade que a gente conheceu recentemente, aí, que é maravilhosa. Estamos olhando outras cidades, são fronteiras agrícolas, né? Cidades que estão em expansão, interiores. Então tem muitas oportunidades por esse Brasil afora e por incrível que pareça, você às vezes vê uma situação numa cidade como o Rio de Janeiro ou como São Paulo e você vai numa cidade como que está com uma Uberlândia, um bom exemplo, né? Tem uma economia que tem uma situação bem distinta de São Paulo e Rio. Então é o momento de você se reinventar e criar e não ficar sentado em cima da crise. As oportunidades sempre existem, né? Agora, em questão de vendas por internet, por exemplo, né? O pessoal sempre fala que a venda por internet afetou ou vai afetar ainda bastante o varejo, que as pessoas tem cada vez, principalmente nos grandes centros como o Rio e São Paulo, tem cada vez menos tempo, o trânsito é muito, né? Então o pessoal prefere comprar por internet. Você vê a possibilidade da venda por internet impactar no futuro o negócio, por exemplo, de malls? Claro que já há um reflexo no mundo todo, né, na área de shoppings. Né? Não acredito que especificamente na área de malls, porque na área de malls você não resolve, você não faz compras que possam ser entregues, você não vai comprar um pãozinho ou vai comprar um refrigerante sendo entregue pela internet. Claro que você pode fazer uma encomenda pela internet, né, e ele entregar e você não precisa ir ao mall. Então, deve, num determinado momento, haver um reflexo. Né? Mas como você está, só complementando, como você está em regiões em que você atende uma área diferente, às vezes um shopping center, você tem que ir numa cidade, num lugar, em função de trânsito, problemas de segurança, problemas disso, daquilo, você acaba até evitando e fica mais fácil você entrar na internet e fazer aquisição. O mall, ele está próximo da sua casa. Ele está a 500 metros, está a 1 quilômetro, 2 quilômetros no máximo. Está no seu caminho. Está no seu caminho, está você voltando para casa do seu trabalho, ele está, ou você vai caminhando da sua casa. Então, eu acho que a gente tem vamos chamar assim, uma vida útil mais longa em relação aos shoppings, né? Os Estados Unidos já sente bastante, né, a queda, o aumento de compras pela internet e queda
na compra na loja, efetivamente. Muito bem, o Urban View de hoje vai chegando ao final, mas antes disso, Sandra Lanza vai consultar aqui. Você tem o resultado da enquete aí, Sandra? Tem online? Pois é, e olha que interessante. O resultado da enquete reflete que o Márcio tem um mercado interessante aí, viu? Porque olha só, a nossa pergunta foi: em qual tipo de empreendimento você mais gosta de fazer compras? 13% disseram lojas de rua, 38% disseram shopping centers e a maioria, 50%, diz pequenos centros comerciais. Reflete um pouquinho o que a gente conversou aqui, né, Márcio? Isso deve ser a audiência do Márcio. Ele deve ter convidado uns amigos para votarem lá na enquete do Urban View. Mas é isso daí, ó. Lojas de rua com 13%, quer dizer, é o que menos atrai as pessoas na possibilidade da escolha. Shopping centers em 38%, quer dizer, o pessoal gosta de um shopping center, mas o pequeno centro comercial com 50%. É que as pessoas são cada vez mais práticas também, você não acredita nisso? Sim, claro. Elas querem ir, comprar e resolver rápido o seu assunto. E não ter problemas de segurança, problemas de estacionamento. Eu tenho visto assim, principalmente nos grandes centros, a gente como consumidor que está vivendo esse trânsito insano, tudo que dá um pouquinho mais de trabalho para você comprar. Se tiver no caminho, você fala isso, você já para aqui, né? Já dá uma paradinha aqui. Tem um açougue que fica melhor, mas ele tem que atravessar a ponte, tem que ir para o outro lado. Eu vou comprar esse açougue mesmo aqui, que está mais próximo. Gente, Sandra Lanza também vai falar para nós quem é o convidado da próxima edição do Urban View na quarta-feira que vem. Eu te espero no próximo Urban View, que vai receber Gabriel Feriancic, diretor da Sistran. Vamos falar sobre planos e desafios da mobilidade urbana, como essa questão afeta a vida das pessoas e por que as soluções demoram tanto para acontecer. Você vai ficar por dentro também da lei da mobilidade urbana e como os municípios estão se adequando a ela. Nos vemos então na próxima quarta-feira, dia 24 de setembro, às 17h15 em www.altv.com.br. Até lá! Muito bem, Márcio Malamud da Mapmol, muito obrigado pela sua presença aqui no Urban View. Eu sei que as agendas são sempre complexas de serem ajustadas, mas você deu uma bela entrevista aqui e nos esclareceu uma série de conceitos muito interessantes. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, parabéns e sucesso. Para nós. Muito bem, voltamos então na quarta-feira que vem, às 17h15, aqui dos estúdios da AltV, com mais um programa Urban View ao vivo para você. Até lá.